Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? E hoje agradecer ao Dr. Hélio Igor, né, por participar. Ele é o nosso sexto palestrante da jornada Guia Residência, né? E para mim é incrível, visto que o Hélio ele foi fundamental na minha formação, né? Aprendi muito com ele. Queria agradecer pela disponibilidade. Eu sei como é difícil, né? Hoje em dia a gente conseguir agendar, visto que a gente é bem corrida. Mas queria parabenizá-lo também, né? Pela aprovação do mestrado. Né? E agora eu passo a palavra para o Dr. Hélio Igor. Obrigado, Mariana. O prazer é todo meu, a honra é todo minha de participar desse evento. Parabéns para você e para a Tiffany por estar organizando esse evento. A gente sabe o trabalho que é, né, para fazer uma jornada deste tamanho, mesmo sendo online, mesmo sendo virtual, envolve todo um esforço da parte de vocês e a gente consegue ver pela organização que está sendo um sucesso já. Fico muito feliz com esse convite, tá? Vamos conversar hoje um pouquinho sobre as fraturas orbitárias, os diagnósticos e tratamentos. Para quem não me conhece, meu nome é Hélio Igor e eu sou cirurgião bucomaxilofacial do Hospital de Urgência de Sergipe. Também sou professor substituto de traumatologia da Universidade Federal de Sergipe, mestre em odontologia pela UFES. Mariana, vamos conversar um pouco hoje sobre os diagnósticos, o tratamento, os exames por imagens e vamos começar um pouco abordando os conceitos básicos das fraturas orbitárias, tá? É lógico que não tem como a gente abordar 100% de toda a temática que envolve as fraturas orbitárias. Nós temos ainda muitos pontos do tratamento das fraturas de órbitas controversos, muitos pontos em que o nível de evidência é muito baixo, mas eu vou tentar trazer aqui para vocês uma abordagem baseada em evidência científica e uma abordagem também mais prática do que o cirurgião, do que quem se depara com as fraturas orbitárias deve fazer, tá? Começando pelos conceitos básicos dessas fraturas orbitárias, nós pensamos primeiro na epidemiologia dessas lesões, tá? Mais comum em adultos com menos de 30 anos, tá? Cerca de 70% dos traumas faciais vão, de alguma forma, incluir a órbita nesses traumas, certo? E desses 70, 30 a 35% são fraturas isoladas da órbita. Sendo que 26% dessas fraturas envolvem injúrias ao globo ocular, que aqui é um ponto importantíssimo que todo cirurgião tem que ter muito cuidado, tá? Vocês percebem, observando as características das fraturas do Soares orbitários nos Estados Unidos de 2006 a 2017, que nós temos uma etiologia bastante diferenciada a depender da faixa etária do nosso paciente. Idosos, mais frequentemente, muito mais frequentemente do que qualquer outro motivo, são as quedas da própria altura, né? Quando vai a população ficando mais jovem, adultos jovens e adolescentes, crescem o número de fraturas à órbita por agressão e por acidentes automobilísticos, né? E o número de queda, logicamente, diminui. Essas são as principais causas da fratura de órbitas: quedas, as agressões físicas e acidentes automobilísticos, pelo menos isso nos Estados Unidos. É lógico que aqui no Brasil a casuística é bem parecida, tá? E essas fraturas, elas apresentam uma prevalência, um grau de severidade a depender da faixa etária. Vejam que eu falei que elas são mais comuns antes dos 30 anos de idade, né? E elas têm um grau de severidade quando o soalho orbitário está envolvido. Então, sempre que a gente tem o envolvimento do soalho, significa que nós temos um trauma mais severo, uma fratura mais severa. É claro que nem toda fratura, nem todo trauma orbitário transforma-se em fratura, né? Mas quando ocorrem as fraturas juntos do soalho orbitário, ele mostra um valor de P estatisticamente significante para uma severidade dessa fratura, principalmente na população com menos de 30 anos de idade. É importante, o que eu falei no começo, que as fraturas de órbitas, elas estão envolvidas em várias outras fraturas da face, né?
eu tenho envolvimento da órbita nas fraturas naso-órbito-etimoidais, eu tenho envolvimento da órbita nas fraturas Lefort 3, Lefort 2, eu tenho envolvimento da órbita principalmente nas fraturas do complexo zinomático orbitário, complexo zinomático maxilar. Mas isso é diferente da fratura interna das paredes orbitárias, tá? Hoje a gente vai conversar sobre as fraturas das paredes internas da órbita. Isso quer dizer que as margens da órbita, elas ficam íntegras, elas permanecem íntegras, a nossa fratura vai acontecer dentro das paredes internas superior, inferior, média ou lateral da órbita. Mais comumente, as fraturas ocorrem na parede inferior e média da órbita devido à fragilidade dessas estruturas, tá? Então, eu tenho uma classificação mais comum pela localização, teto, né? Parede medial, soalho e a conjunção, na maioria das vezes, da parede medial com o soalho. E quanto mais paredes estiverem envolvidas, mais difícil vai ser o tratamento dessa minha órbita, né? É raríssima a fratura, por exemplo, da parede lateral da órbita, porque eu tenho uma estrutura reforçada pelo complexo zinomático, pelo osso zinomático e pelo processo zinomático do osso frontal. Então, onde é que eu vou encontrar com mais frequência? Soalho, porque eu tenho aqui uma lâmina fina. Embaixo do soalho eu vou encontrar o seio maxilar. Então, isso aqui vai ser uma estrutura pouco resistente. E, principalmente, a estrutura mais delgada dentro da órbita é a parede medial. Porém, a parede medial, apesar dela ser mais delgada, né, ela é principalmente constituída pela lâmina papirácea do etimoide, apesar dela ser mais delgada, você tem um reforço das células etimoidais que promovem uma certa resistência a essa parede, provocam uma certa resistência e diminui a incidência. Então, hoje, nós vamos conversar principalmente sobre as fraturas da parede medial e do soalho de órbita, que são as mais frequentes, tá? Considerando essas fraturas, parede medial e soalho, a fratura mais frequente que ocorre é a chamada blowout. O que é que significa uma fratura blowout? Significa aquela explosão da cavidade orbitária das paredes internas da órbita em direção ao seio maxilar, no caso do soalho, né? E no caso da parede medial, em direção ao seio etimoidal. Então, nós temos a explosão para fora da cavidade orbitária, né? O chamado blowout, esse aumento do volume da cavidade orbitária. Por outro lado, quando nós temos o teto envolvido principalmente, nós temos o contrário, as fraturas chamadas blow-in, em que essa explosão ocorre para dentro da cavidade orbitária. Essas fraturas são mais raras de acontecer, e elas ocorrem principalmente no teto da cavidade orbitária. Então, o mais frequente para nós é tratar de fraturas chamadas blowout. Como o nosso tempo é limitado, nós não vamos passar aqui 5, 6 horas conversando, vamos nos reter mais as fraturas blowout da soalho e da parede medial da cavidade orbitária, tá? Como é que essa fratura ocorre? Vejam, existem diversas teorias de como é que isso pode ocorrer, tá? Vários autores, durante os anos, pesquisaram e teorizaram como é que ocorria essa explosão nas paredes internas da órbita, mantendo o rebordo íntegro, porque percebam que esse é um detalhe importante, tá? Esse rebordo, seja superior, inferior, medial ou lateral, sempre vai se manter íntegro. Existia uma classificação antiga das fraturas orbitárias chamada de fraturas de órbita impuras, mas hoje a gente chama principalmente de fraturas de complexo zinomático, e aí vira outro tipo de classificação. Então, como é que vai ocorrer essa fratura das paredes internas da órbita? A primeira teoria que foi hipotetizada, ela levou em conta que, sendo uma cavidade fechada, quando o globo ocular sofria um impacto, esses tecidos moles, gordura, o próprio globo ocular sofria expansão dentro da cavidade orbitária e o ponto mais frágil, que era o soalho da cavidade, rompia. Era uma explosão
a partir do aumento de volume interno dos tecidos moles da órbita, tá? Outra teoria muito comum era que você sofreria um impacto direto num rebordo infraorbitário, esse rebordo sofreria uma deflexão, e por o soalho ser uma região mais delgada, ela que sofreria o trauma, né? O soalho, o rebordo sofreria essa deflexão em direção ao soalho, e aí ele fraturava. Hoje a gente sabe que nenhuma nem outra são isoladamente aceitas. Todas elas podem participar de certa maneira, de certo modo, para contribuir para a fratura orbitária, tá? Além disso, existe uma terceira teoria em que o deslocamento direto do globo ocular em direção ao soalho seria a causa da fratura. Hoje, a somatória de todas essas teorias, elas levam à fratura orbitária, e é o que a gente aceita hoje, mais comumente falando, tá? Então, esses são os conceitos básicos. Aconteceu lá, o paciente sofreu uma queda, sofreu uma agressão física, e aí ele vai chegar no hospital dessa forma. Como é que você vai realizar esse diagnóstico orbitário? Nós temos um problema grande quando nos tratamos das fraturas orbitárias. Imagina uma paciente que chegou no hospital dessa forma aqui, ó. Chegou lá na maca, deitadinha, história de agressão física dessa forma. Qual é o problema da fratura orbitária? O problema é que todas essas características de sintomatologia, sinais e sintomas que o paciente pode ter, eles também se apresentam em outros tipos de fraturas, tá? Então, o paciente pode ter o trauma ocular, a distopia ocular, a alteração da posição do globo ocular, oftalmoplegia, que é a redução dos movimentos dos olhos, blefarohematoma e equimose, parestesia do nervo infraorbitário e crepitação. Tudo isso aqui eu posso encontrar, por exemplo, numa nasórbita etimandal, eu posso encontrar numa fratura do complexo hidromático, eu posso encontrar numa fratura do Lefort 2, tá? Então, eu não tenho um sinal patognomônico que me identifique, que facilite o diagnóstico das fraturas orbitárias. É claro que você excluindo os outros tipos de fratura, você vai chegar num diagnóstico correto, tá? A primeira coisa que a gente, quando vai fazer o diagnóstico, tem que perceber na expressão visual é a presença de equimoses e hematomas na região periorbitária, tá? Essa região em volta da órbita. Geralmente, a cavidade orbitária ela funciona como um relógio em que a formação de equimoses ou de hematomas indicam onde aconteceu a fratura. É claro que se eu tiver um trauma de alta energia cinética, de alto impacto, isso aqui vai se perder, porque o paciente vai estar provavelmente com blefarohematoma bipalpebral, né? E comprometimento do olho em todas as posições aqui do globo ocular, e eu não vou conseguir fechar o diagnóstico por isso. Isso só me serve para traumas de energia cinética mais baixa a moderada, tá? Primeira coisa, então, é o exame oftalmológico desse paciente. Frequentemente, as fraturas orbitárias estão associadas a lesões oftalmológicas. E se a gente for enumerar no trauma as prioridades, a gente sabe, lógico, em primeiro lugar é a vida do paciente, as condições, manter a vida desse paciente da melhor forma possível, e depois talvez seja a preservação da saúde visual dele. Então, tem que ter muita atenção em traumas da cavidade orbitária, para sempre ter uma avaliação oftalmológica. Precisa sempre solicitar uma avaliação especializada com o oftalmologista a qualquer indício, a qualquer sinal e sintoma de que haja uma lesão ocular junto com a fratura orbitária, tá? Nós precisamos abrir o olho desse paciente, né? Frequentemente, o paciente já chega com esse blefarohematoma bipalpebral e você não consegue abrir. E aí fica dificultado, fica difícil o exame do olho. Porém, sempre que possível, fazer um esforço para abrir essa rima palpebral, para verificar a preservação ou não do globo ocular e a acuidade visual do paciente. Nós podemos encontrar traumas oculares de todos os tipos, né? Desde lacerações extensas, rompimento do globo ocular, né? Ruptura do globo ocular com lacerações complexas da pálpebra,
descolamentos de retina, subluxações de cristalino, lacerações de pálpebra comprometendo a drenagem lacrimal, causando epífora no paciente, tá? Você pode ter a quemose, que é esse aumento de volume, esse hematoma na conjuntiva do olho, o ifema, que é esse acúmulo de sangue na câmara anterior do olho. Todos esses vão indicar um tratamento oftalmológico específico. Então, se você estiver no local onde não tem um oftalmologista, é obrigatório que o paciente vá para uma avaliação oftalmológica com urgência, tá? Todos os traumas de fraturas orbitais levam a lesões oculares? Não, lógico que não. O índice é até baixo, mas a gente tem que ter cuidado, tem que estar sempre reavaliando esse paciente e checando essa acuidade visual e sempre que possível solicitar essa avaliação do oftalmologista. Eu vou falar de algumas características específicas com relação aos sinais e sintomas para a gente discutir um pouco dessas características e correlacionar a prática com a clínica do paciente, tá? A primeira coisa que a gente verifica no paciente, depois que abre o olhinho dele lá, verificou que não tem alterações do globo ocular, é checar a motilidade ocular. Esse paciente tem que ser checado em todos os campos da visão, tá? Ele tem que olhar para cima, ele tem que olhar para o lado, ele tem que olhar na diagonal superior, diagonal inferior, para baixo, para você checar a função de todos os músculos e a liberdade desse paciente mover o olho. Quando ocorre uma restrição do movimento, olha, esse olho esquerdo, ó, ele fez a supraversão e o olho direito ficou. Quando ocorre esse tipo de restrição de movimento, nós chamamos de oftalmoplegia. É o que aconteceu com essa garotinha aqui, ó. Testando aqui os movimentos oculares, ó. Ela olhando para baixo, ó. E aí ela nem consegue olhar para cima, porque dói o olhinho dela, ó. Passar de novo aqui. O olhinho esquerdo preso, ó. Doeu, porque pinçou a musculatura dela e incomoda ela bastante. Vejam que esse é um caso de urgência, né? Quando eu penso em oftalmoplegia, eu tenho que saber o que está acontecendo. Ora, se eu tenho uma limitação de movimento de qualquer lugar do meu corpo, ou eu tenho uma lesão muscular, ou eu tenho uma lesão neurológica, né? De um modo geral. Então, eu preciso entender como é que esses músculos da movimentação ocular, esses músculos extraoculares estão dispostos, o que cada um deles fazem e quais são os nervos que eles, quais são os nervos responsáveis por aquele movimento. Então, você testa o paciente em todos os sentidos, né? Esquerda, direita, superior, inferior, em diagonal. E se o paciente está restrito a um ponto do movimento, como aquela criança que eu mostrei o vídeo, se ela não olha para cima, eu já penso no óculo motor, né? E da mesma forma, se o oblíquo superior é o envolvido, você já pensa no troclear. Se o reto lateral é o envolvido, você já pensa no abducente, né? E por aí vai. Então, eu tenho que excluir se eu tenho uma lesão muscular ou se eu tenho uma lesão neurológica. E como é que eu tiro essa dúvida? Como é que eu excluo isso? Pelo teste de indução forçada. O olho vai ser anestesiado por um colírio, uma pinçazinha delicada, geralmente lá na altura do reto inferior, vai mover o olho em todos os sentidos. É isso aqui que está fazendo no vídeo, ó. Vai mover o olho para cima, um lado, para o outro, e verificar a liberdade de movimento dele. O que é que esse teste de indução forçada me diz? Ora, se eu pinço o olho e ele movimenta, é porque eu tenho uma lesão neurológica. Se eu pinço o olho e ele está preso, está com restrição de movimento, está bloqueado, eu tenho provavelmente um encarceramento muscular, uma lesão muscular que vai impedir que esse olho se mova. Então, esse é o teste para o diagnóstico diferencial de uma lesão nervosa para uma lesão de origem muscular, o teste de indução forçada. Todos os casos de oftalmoplegia é obrigatório realizar esse tipo de teste, tá? Por que isso? Porque se eu tiver
um teste de ducção forçada positivo, o paciente está lá preso, tá? Ele provavelmente vai estar com encarceramento do músculo reto inferior, até mesmo uma transecção, como nesse caso aqui, e isso acende um sinalzinho de alerta. Por que acende um sinal de alerta? Porque todo músculo que vai estar preso em um traço de fratura ou em uma lesão, vai estar preso aqui, no caso, no defeito ósseo do soalho orbitário, ele vai sofrer uma istemia. E o que é que acontece com a istemia? Uma chamada contratura de Volkmann, que pode ocorrer com os músculos extraoculares também. Ora, se o paciente chegou no hospital, está lá com um teste de indução forçada positivo para o músculo, não está encarcerado o músculo, ele vai ser operado uma semana depois, esse músculo passou uma semana estemiado. Fatalmente ele vai necrosar, né? Isso aqui transforma a situação num caso de urgência. Isso aqui tem que ser liberado o mais rápido possível. Quanto mais tempo passar estemiado, pior vai ser o seu resultado. Então, aquela diplopia vai persistir, a reabilitação do paciente vai ser pior, tá? Você vai perder um volume da cavidade orbitária, porque esse tecido mole vai necrosar todo, porque ele está estemiado. Então, isso aqui transforma a fratura orbitária numa situação de urgência. Então, teste de ducção, fez, está preso, contratura de Volkmann, liberar esse músculo o mais rápido possível, ou esse tecido que está encarcerado o mais rápido possível, tá? Além disso, nós temos outro problema com o encarceramento muscular, que é o chamado reflexo óculo-cardíaco. O que é que é isso? Quando o músculo está preso, né, o reto inferior no caso, ele transmite essa informação pelo óculo motor e através de um reflexo chamado reflexo vagal, né? Quem opera órbitas sabe que às vezes você está operando órbita, pressiona ali a cavidade orbitária, pressiona um pouquinho mais o olho, tentando chegar atrás, você diminui a frequência cardíaca do paciente, você provoca uma bradicardia, você, no mesmo modo, o encarceramento do músculo reto inferior também pode provocar esse reflexo óculo cardíaco. E aí o paciente pode ter bradicardia, náusea, vômitos, vertigem, síncope, tá? E aí transforma também numa situação de urgência. Então, ocorreu esse encarceramento, verificar também se o paciente não está sofrendo reflexo óculo cardíaco, verificado como uma bradicardia no eletrocardiograma e liberar esse músculo o mais rápido possível, tá? Outro ponto essencial é a enoftalmia, que é um ponto que o paciente o cirurgião tem que ter muita atenção do que é que vai fazer. Vejam, nós temos a cavidade orbitária e ela se comporta como se fosse um copo cheio de água com uma bolinha dentro. Essa figura é até antiga, ela é do livro de 1960 do Casarria, mas ela continua atual. Se eu tenho uma bola suspensa pela água aqui dentro de um copo, se eu aumento o volume do copo, essa bolinha desce. Se eu diminuo o volume da água, essa bolinha também altera de posição. E é a mesma coisa que vai acontecer com a enoftalmia. Se a minha cavidade orbitária aumenta de volume, ou se eu perco o volume interno da cavidade orbitária, eu perco o volume de tecido mole da cavidade orbitária, a gordura principalmente, esse olho vai alterar a posição, o paciente vai ter, além do comprometimento estético, ele vai ter uma diplopia, tá? Qual é a diferença de enoftalmia para hipoftalmia? Enoftalmia, o olho vai para dentro, e a hipoftalmia, ele vai para baixo. É lógico que, na prática, geralmente acontecem as duas coisas, né? Dificilmente vai acontecer só uma ou outra, tá? Mas é esse o sentido. Ora, se eu tenho um aumento de volume da cavidade orbitária, ou se eu tenho uma perda de volume do tecido que ocupa a cavidade orbitária, ou os dois juntos, eu vou ter uma enoftalmia, eu vou ter um deslocamento do olho, do globo ocular, provocando o que a gente chama de distopia ocular. Para cada 1 milímetro cúbico que aumenta ou que eu perco de volume, eu tenho 1 milímetro de deslocamento desse olho.
Então, eu tenho o volume da órbita, o volume de gordura e a perda do suporte ósseo como um fator principal para enoftalmia. Vejam, o olho, ele está aqui, o globo ocular, ele vai estar coberto por vários sistemas fibrosos de tecido conjuntivo, os músculos, gordura, vasos, nervos, artérias, tudo isso aqui vai estar dentro da cavidade orbitária, tá? Essa gordura que a gente chama principalmente de intraconal, ou seja, essa que está dentro do espaço da musculatura extraocular, ela é a principal responsável por essa enoftalmia. Então, essa gordura externa, o paciente consegue perdê-la e corrigir mais fácil do que essa gordura intraconal, tá? Perdeu essa gordura intraconal, fatalmente o paciente vai desenvolver uma distopia ocular, uma enoftalmia. Isso vai exigir do cirurgião uma correção mais precisa. Além disso, o paciente pode ter a fratura da parede orbitária aqui embaixo e o olho ser mantido em posição. Por que o olho vai ser mantido em posição? Porque o que dá a posição antero-posterior do globo ocular é um sistema de ligamentos chamado ligamento suspensório de Lockwood, tá? Vamos imaginar que fraturou aqui o soalho e o ligamento suspensório de Lockwood se manteve íntegro. Se isso aconteceu, o olho provavelmente vai se manter em posição, o paciente não vai ter distopia ocular. É lógico, se um trauma é grande o suficiente para provocar uma fratura óssea, ele também é grande o suficiente para romper um sistema de ligamento. Então, é muito comum que ocorra o rompimento do ligamento suspensório de Lockwood junto com a fratura blowout do soalho orbitário, né? Mas o que mantém a posição do olho é o ligamento suspensório de Lockwood. Então, na enoftalmia, eu vou ter a soma desses três componentes para determinar o quanto que esse olho vai se deslocar para baixo e para dentro, nesse caso, tá? O outro ponto muito importante é a chamada diplopia, né? O que é a diplopia? A diplopia é a visão dupla. O paciente olha um objeto X, nesse objeto você coloca o seu dedo para o paciente olhar, ele não vai ver um dedo, ele vai ver dois dedos. A que se deve isso aí? Duas coisas, principalmente a alteração na posição ocular, o olho vai estar em um nível mais do que 2 milímetros abaixo do outro, e a restrição dos músculos extraoculares do seu movimento. Imagina lá aquela criança que eu mostrei no caso da oftalmoplegia, se ela olha com o olho para cima e o outro não vai, fatalmente ela vai desenvolver uma diplopia, e esse é um caso que vai precisar de um cuidado, de uma abordagem maior. Todas as diplopias precisam ser tratadas cirurgicamente? Não, tá? Alguns casos de diplopia você vai poder observar por um tempo e muitas vezes o paciente resolve essa diplopia quase que espontaneamente com algumas semanas. Vai depender de outros fatores que a gente vai conversar depois, como o tamanho do defeito, o tamanho da diplopia e por aí vai, tá? O tamanho da distopia, no caso, desculpa. Existe também a diplopia monoocular, tá? Quando o paciente com um olho só, ele enxerga duplo. Ele com os dois olhos ele não enxerga duplo, mas quando você fecha um olho, o olho traumatizado ele vai enxergar duplo. Isso acontece principalmente pela luxação do cristalino e pelo descolamento da retina desse paciente. Aí já vai para um diagnóstico oftalmológico. Mas aconteceu isso, o paciente vai enxergar duplo só com um olho, tá? O outro ponto que eu quero chamar a atenção é o chamado hematoma retrobulbar. Frequentemente, quando nós temos um trauma na cavidade orbitária, os vasos dentro dessa cavidade orbitária, principalmente artérias etimoidais, anteriores, posteriores, podem se romper. Imagina lá que a artéria etimoidal posterior passa ali a lâmina papilácea do etimoide e ela é fraturada. Quando ela é fratura, rompe a artéria, né? E começa a formar sangramento por trás do olho, chamado hematoma retrobulbar, certo? Esse hematoma retrobulbar, ele pode ser um problema para o nosso paciente, ele pode ser um problema principalmente para o cirurgião, tá? O que é que o paciente vai apresentar? Principalmente
rigidez dos movimentos, oftalmoplegia, proptose do globo. O globo vai se encontrar, se você palpar isso aqui, você vai perceber que o globo ocular ele está mais tenso. Nesse caso aqui, além da proptose, da oftalmoplegia, o paciente também tem um ifema, né? Desse modo, nessa foto dá para perceber melhor essa proptose do globo ocular, né? E isso pode levar o que a gente chama de síndromes compartimentais. Qual é o problema disso? Se eu tenho a formação do hematoma no fundo da cavidade orbitária, eu tenho essa pressão desse hematoma nas passagens das minhas fissuras e canal óptico. Canal óptico, fissura orbitária superior e fissura orbitária inferior podem ter todos os seus componentes vasculares e nervosos comprometidos. Então, para entender essas síndromes compartimentais, é lembrar o que é que passa por cada um dessas estruturas, que você facilmente consegue diagnosticar essas lesões. Então, essas síndromes do olho apertado, do olho preso, é que você tem que diferenciar, porque já viram uma situação de urgência. Nós temos basicamente duas síndromes compartimentais, né, de compartimento. A primeira é a síndrome da fissura orbitária superior, tá? Em que vai pegar todos os componentes da fissura orbitária superior, os nervos oculomotor, troclear, abducente e veia oftálmica superior, né? E você vai ter pitose palpebral, oftalmoplegia e midríase do paciente, né? O paciente não vai conseguir mover o olho em nenhuma das posições, ele vai ter oftalmoplegia, a pitose devido ao comprometimento do óculo motor e esse reflexo pupilar também devido ao comprometimento do óculo motor. Todos esses casos precisa de cirurgia urgente? Não. Em alguns casos como esses, dá para tratar o paciente com doses muito altas de esteroides, tá? Aí quem vai ajudar você a fechar o diagnóstico do que é que dá para fazer ou não, vai ser junto com o oftalmologista. Outro ponto importante é, além da síndrome da fissura orbitária superior, a síndrome do ápice da órbita. Qual é a diferença? É que além daqueles componentes da fissura orbitária superior, eu também vou ter o comprometimento do ápice do canal óptico. Se eu tenho esse comprometimento, eu vou ter amaurose. O paciente não vai enxergar, tá? E aí vira uma situação mais dramática, em que você precisa descomprimir, porque você está tendo um trauma contuso no nervo óptico. E nesses casos, o paciente vai ter aí 1h30, 2 horas, para você resolver essa compressão, senão a cegueira vira permanente, tá? Então, é uma situação de emergência que tem que correr rápido para fazer a resolução desse problema. Nem todas as proptoses, nem todos os hematomas retrobulbares, eles são síndromes compartimentais. Na verdade, em alguns estudos mostram que mesmo tendo o hematoma retrobulbar, tá? Alguns não se transformam em síndromes compartimentais. Então, nem toda proptose pode ser por hemorragia retrobulbar. Pode ser apenas por edema, por exemplo. E aí não tem essa urgência da exploração, né? Você não fica com essa emergência de explorar. É difícil perceber e diagnosticar isso? É bem difícil, principalmente se o paciente estiver inconsciente, né? Muitas vezes o paciente chega inconsciente de um trauma de maior energia cinética, junto com lesões cerebrais, e aí complica bastante esse diagnóstico para você saber se esse hematoma está ou não pressionando as estruturas da fissura orbitária superior e ou do ápice da órbita, tá? Se for o caso, a conduta na urgência é a drenagem cirúrgica desse hematoma, o mais rápido possível para aliviar essa pressão. Pode-se instalar drenos, né, de Penrose aqui para aliviar também a formação desse hematoma e aliviar a tensão dentro da cavidade orbitária. Além disso, altas doses de corticosteroides, diuréticos e redutores da pressão são utilizados para controlar esse tipo de situação, para preservar a visão do paciente, tá? Então, um diagnóstico preciso é necessário, porque nem todos são hematoma, e se for,
drenar o mais rápido possível e entrar com essa medicação auxiliar de corticoide, diuréticos, manitol e beta-bloqueadores para controlar essa lesão contusa no nervo óptico, tá? Saindo agora do diagnóstico clínico, da nossa parte clínica, vamos solicitar os exames de imagem. E hoje não tem para onde ir mais, o exame ouro é a tomografia computadorizada, né? Os raios-x, até um tempo atrás, eles eram utilizados, mas eles são extremamente difíceis de você dar um diagnóstico de fraturas isoladas das paredes orbitárias. Além disso, é muito difícil de você estimar o tamanho do defeito, é muito difícil de você fazer um planejamento cirúrgico. Hoje, com o acesso maior às tomografias computadorizadas, é o padrão ouro, tá? Lembrando que as fraturas do soalho orbitário, elas são melhores vistas no corte coronal, tá? Sempre olhar no corte coronal para não passar batido uma fratura discreta como essa aqui do soalho orbitário. Já as fraturas de parede medial são melhores vistas no corte axial, né? Aqui a fraturinha discreta da lâmina papirácea do etimoide, aqui é o maior, tá? Então, sempre olhar em todos os cortes. O que tem que se fazer quando se verifica uma tomografia computadorizada é utilizar uma abordagem sistemática para que nenhum detalhe passe despercebido. Então, você vai olhar as estruturas ósseas, corte coronal, corte sagital, corte axial, verificar as fraturas, né, verificar as condições adjacentes da órbita, mas verificar também, por exemplo, canal óptico, né, verificar formações de hematoma retrobulbares, deformação do globo ocular, presença de corpo estranho. Isso tudo tem que ser uma abordagem sistematizada para que nenhum detalhe passe despercebido. É muito comum, né, depois que você está aí 24, 30, 48 horas de plantão, você fica cansado e acaba passando um detalhe desse despercebido. Pode levar a uma lesão oftalmológica do paciente, né, porque passou esse detalhe batido. Então, tem que ser tudo muito bem sistematizado, né? E aí o cirurgião tem que conhecer da anatomia, né, tomográfica da região. Canal óptico, fissura orbitária superior, inferior, e por aí vai todas as suas apresentações. Verificar os músculos extraoculares, a presença deles, verificar o tamanho do defeito ósseo através de algumas reconstruções, tá? Tudo isso ajuda você no seu planejamento cirúrgico e ajuda a definir o tipo de abordagem que vai ser feita. Hoje facilita demais com o uso dos aplicativos pelas imagens da ICON, da gente espelhar a órbita não traumatizada, verificar o volume, estimar o volume que foi perdido para poder fazer um planejamento cirúrgico mais exato, né? Imagine fazer isso aqui com a radiografia de Vates, é impossível, vai depender totalmente da habilidade do cirurgião e do bom senso para tentar restabelecer esse volume orbitário, o que nem sempre é possível. Aqui mostrando as diferentes reconstruções que dá para fazer e dá para simular o que você precisa de tratamento cirúrgico, tá? Já indo para o tratamento, a parte mais interessante das fraturas orbitárias, nós temos vários e vários fluxogramas espalhados na literatura, com pouca alteração do que eu estou mostrando aqui, tentando levar um cirurgião a um tratamento mais seguro para o seu paciente, tá? Então, eu tenho uma fratura orbitária, foi diagnosticada, cheguei lá na tomografia, eu tenho duas opções. Ou eu vou deixar esse paciente em observação, ou eu vou tratar esse paciente cirurgicamente. Quando é que eu vou deixar ele em observação? Se ele não tiver diplopia, se ele tiver a posição ocular mantida e a motilidade ocular preservada. Se ele obedecer esses 3 critérios e eu não tiver um defeito muito grande na cavidade orbitária, eu posso deixar ele em observação. Isso quer dizer que ele tem que ser acompanhado por algumas semanas, porque ele pode vir a desenvolver alguma alteração ocular nas semanas subsequentes, tá? Então, ele tem que ser acompanhado, sim. Se eu decidir por operar esse paciente, eu posso decidir por uma abordagem imediata, dentro de 24 a 48 horas. Se o paciente tiver
uma enoftalmia precoce, se ele tiver um encarceramento muscular, que a gente falou lá da contratura de Volkmann, e se ele tiver apresentando um reflexo óculo cardíaco. Ou eu posso partir por uma abordagem imediata, dentro da primeira semana, se o paciente tiver diplopia, enoftalmia de mais de 2 milímetros e defeitos ósseos importantes visualizados na tomografia. É claro que vocês vão encontrar algumas alterações nisso aqui, a depender da experiência do cirurgião, a depender dos materiais disponíveis, a depender do tipo de paciente que vai ser operado e da idade do paciente. E nós temos também as contraindicações, tá? Quando você tiver, por exemplo, um trauma ocular aberto, uma laceração aberta no olho, você não vai operar esse paciente para a reconstrução enquanto isso aqui não estiver resolvido. Muito provavelmente esse paciente vai ficar para um tratamento de uma sequela depois que a saúde do olho estiver preservada. E se você tiver uma fratura num paciente que já tem uma amorose, já é cego do olho contralateral, tem que considerar muito cuidado isso aqui, porque apesar de nós termos um índice de complicação muito baixo, mesmo com relação à cegueira, não é zero, ela nunca é zero, tá? Então, você pode operar esse paciente, ele tem, por exemplo, uma infecção do biomaterial, ele tem uma extrusão do biomaterial, ele tem uma lesão do nervo óptico e ficar cego do olho, do único olho que ele tinha. Então, esse tipo de caso é quase uma contraindicação absoluta para se operar esse tipo de paciente, tá? Quando é que eu vou deixar esse paciente em observação? Fraturas com pouco deslocamento, fraturas discretas, sem grandes defeitos, tá? Em que esse paciente vai estar sendo reavaliado com relação à cuidado, com relação à motilidade ocular e com relação à posição do seu globo ocular depois que o edema passar, tá? Mas esses defeitos estéreos da parede orbitária não vão ter indicação cirúrgica. Existe uma condição em que o defeito é muito pequeno, percebam aqui nessa tomografia que o defeito é milimétrico, mas é uma condição chamada de fratura trapdoor. O que é isso? Literalmente é aquela fratura em alçapão. Então, o suário, ele abre, encarcera o músculo e ele volta a fechar. E aí você vai encontrar uma situação como essa, desenvolvendo até o reflexo óculo cardíaco lá que eu falei, oftalmoplegia, como nesse caso, ó, o olhinho direito subiu, o esquerdo está parado, e aí você tem que abordar mesmo o defeito ósseo sendo muito pequeno, tá? Isso aqui é mais comum em crianças, né? É mais comum em crianças, e você basicamente vai entrar na cirurgia para liberar esse tecido herniado, esse tecido encarcerado. Mas veja como o tamanho da fratura é pequeno, porque ela faz esse movimento de alçapão. Ela desce e sobe de novo, a dependendo do trauma, encarcera a musculatura, e parece que o defeito é muito pequeno, tá? E aí, quando você decide operar, você está lá prestes a entrar na sala de cirurgia, você tem que fazer 3 perguntas principais. A primeira, qual é o melhor momento para realizar a cirurgia? Qual é o acesso cirúrgico que eu devo realizar? E qual é o biomaterial que eu devo utilizar na reconstrução orbitária, tá? Essas perguntas são difíceis de responder, né? Elas não são fáceis de responder. Vejam que nós temos revisões sistemáticas e meta-análises tentando determinar o tempo cirúrgico, se o reparo precoce é melhor do que o reparo tardio, se o tempo influencia nos meus resultados cirúrgicos, e as respostas não são muito boas, né? De um modo geral, o tratamento precoce, ele é favorável na maioria das vezes, tá? Quando eu faço lá minha estratégia PAICO, né? População, intervenção, comparação e resultados, eu penso lá em adultos e crianças com fraturas orbitais, qual é o melhor tempo para se realizar esse tipo de procedimento. Em alguns estudos eu acho isso aqui, o melhor resultados para diplopia, para enoftalmia, para a completa recuperação do paciente, elas são favoráveis a um espaço curto para o tratamento, ou seja, que seja operado o mais rápido possível. Quando? Primeiro dia, segundo dia, dentro de uma semana, dentro de 2 semanas, não se sabe, não se tem evidência científica para determinar isso aí, tá? Pode ser um dia, pode ser 2, pode ser 3,
mas ainda não se tem uma evidência. E veja que, mesmo favorecendo um tratamento precoce, toda a minha qualidade de evidência ela é muito baixa, tá? Então, infelizmente, a resposta para isso não é das melhores. Vai depender muito da experiência do cirurgião e do que é que ele tem em mãos ali e do que ele está vendo no paciente, do diagnóstico dele do paciente para operar isso aí o mais rápido possível. Decidi operar, vou operar nos primeiros dias, e aí eu tenho que decidir pelo acesso cirúrgico da órbita, né? Nós temos inúmeros acessos cirúrgicos para realizar na órbita. Lógico que para as fraturas do soalho e para as fraturas da parede média, nós temos aqui a opção dos acessos transcutâneos e dos acessos transconjuntivais, né, na pálpebra inferior, e do acesso de Lynch lá, algumas vezes, na parede medial da órbita, tá? Dos transcutâneos, eu tenho subciliar, subtarsal e o infraorbital. O infraorbital, esqueçam, deixe isso para lá. O infraorbital só vai ser utilizado quando você tiver alguma laceração na área ou alguma outra variação muito importante. Por quê? O resultado estético dele não é legal, tá? Ele provoca um edema bem prolongado na pálpebra, porque ele corta muito o vaso linfático, então deem preferência sempre ao subciliar ou ao subtarsal, quando vocês preferirem os acessos transcutâneos. Além disso, nós temos os acessos transconjuntivais, né, por dentro da pálpebra, em que você vai ter uma variação pré-septal ou retroseptal. Mas qual é o melhor? Qual vai ser o melhor acesso que vai apresentar o menor risco, o menor índice de complicação para o tratamento das fraturas do soalho orbitário? O transconjuntival ou o transcutâneo? A resposta dessa meta-análise extensa é que os acessos transconjuntivais eles têm o menor índice de complicações, tá? E dentro dos acessos transcutâneos, o subtarsal é o que apresenta o menor índice de complicação. Então, assim, de preferência, utilizar o transconjuntival e, se for usar o transcutâneo, utilizar o subtarsal. Os resultados estéticos do subtarsal são interessantes, tá? Eles geralmente são feitos dentro de alguma ruga na pálpebra, então tem um resultado bem interessante. São fáceis de fazer e não tem um índice de complicação muito alto, desde que você obedeça aos princípios de disseção que são recomendados. O acesso transconjuntival, eu acho ele um pouco limitado para algumas fraturas mais extensas que nós temos, né? Às vezes nós pegamos algumas fraturas de órbita com energia cinética muito alta, e aí esses acessos transconjuntivais, eles são um pouco mais limitados. Mas se o defeito for pequeno, ele é uma excelente opção para você tratar essa fratura orbitária, tá? E aí o importante é isso, ó. O importante é que você tenha um acesso cirúrgico adequado de todo o espaço que você vai trabalhar, um acesso ideal para você chegar no defeito ósseo, desencarcerar o tecido e poder reconstruir essas paredes orbitárias, né? Aí, ó, liberando o tecido para a reconstrução dessas paredes orbitárias. Por quê? Porque o ideal é que você tenha um acesso até o final dessa cavidade orbitária, até o que a gente chama de área-chave. Um autor chamado Hammer descreveu essa área-chave como a junção da parede lateral com a medial, como sendo um ponto importante para as reconstruções orbitárias. Quando a fratura envolvia essa região, tá? Essa junção da parede lateral com a medial, principalmente aqui mais ou menos onde fica o processo orbital do osso palatino, era mais difícil de tratar, era mais difícil de reconstruir, né? Então, esse tipo de fratura, que ele chama de área-chave, era um ponto principal na reconstrução. Então, a gente tem que ter um acesso para quando precisar colocar uma tela pegando essa área-chave, você consiga fazer dessa forma para projetar novamente o globo ocular para a posição adequada, tá? Lembrando também que o soalho da fratura das cavidades orbitárias, ela tem uma inclinação de 30 graus, né? Então, quando for reconstruir isso aqui,
tem que lembrar dessa inclinação para não deixar a placa reta, porque se você deixar a placa reta, a tela reta, vai aumentar esse volume da cavidade orbitária e vai diminuir a sua projeção do globo ocular. E aí eu já decidi quando é que eu vou operar, decidi qual o acesso que eu vou fazer, e agora eu preciso saber qual é o biomaterial que eu vou utilizar. É lógico que eu estou falando de uma situação ideal, né? Em algumas situações de hospitais particulares, eu posso me dar o luxo de escolher vários tipos de materiais. No SUS é mais complicado isso aí, você geralmente não tem essa variedade toda de material. Mas eu queria chamar a atenção a alguns materiais específicos. O mais comum, o mais utilizado deles é a tela de titânio, a malha de titânio, que nós utilizamos frequentemente em vários tipos de fraturas da cavidade orbitária, vários tipos de defeito, e também ela pode ser reforçada por polietileno poroso de alta densidade, tá? O Medipor, junto para principalmente defeitos de maiores volume, né? Então, essa malha de titânio, geralmente, ela é a primeira opção da maioria dos cirurgiões. É claro que nós temos outras opções. A principal das opções é o próprio osso do paciente. Qual é o problema do osso do paciente? Problema, duas coisas. Primeiro, retirar de outro local, no caso, o calvário do paciente, e a reabsorção que esse osso vai ter. Então, você coloca lá um volume de osso X e você espera aí 30%, 35% de reabsorção desse osso. E ele é difícil de ajustar, né? Se você tiver um defeito envolvendo parede medial e soalho da cavidade orbitária, ele é difícil de ajustar. Outra opção de enxerto autógeno é a cartilagem, ou do septo nasal, ou a cartilagem conchal da orelha, né? Qual é o problema? O problema é a memória que essa cartilagem tem e que você também não consegue tirar um grande enxerto, então só para defeitos menores que você consegue utilizar essa cartilagem conchal, tá? Existem também vários outros tipos de materiais, como os materiais reabsorvíveis, que eu vou mostrar, mas isso aí é para cada situação específica. O que é importante na escolha do meu biomaterial? Primeira coisa, o tamanho do defeito que esse paciente tem. Se o paciente tem um defeito envolvendo parede medial e soalho, envolvendo lá a área-chave que a gente conversou, não dá para utilizar uma cartilagem conchal, né? Não vai ter como adaptar isso lá dentro. Vai cair dentro do seio maxilar, né? Envolvimento de múltiplas paredes, se eu preciso da restauração do volume da cavidade orbitária, se eu preciso prevenir o deslocamento, se tem um risco de trauma adicional, dependendo do que for, de lesionar as estruturas dentro da cavidade orbitária, se esse material, por ser muito poroso, provoca fibrose e pode provocar uma restrição de movimento ocular, ou se esse reparo está sendo feito de forma precoce ou tardia. Então, esses materiais, eu não vou ter uma escolha ideal, né? Aqui são várias telas de titânio mostrando as conformações, as adaptações. Aqui eu tenho material absorvível de PLLA, né? Que vai absorver em alguns anos, em teoria, mas em alguns estudos mostram que até 5 anos depois ele ainda está aqui. É muito útil, principalmente em crianças, né, em fase de crescimento. Aqui, a tela de titânio reforçada pelo Medipor, pelo polietileno poroso de alta densidade, é extremamente útil quando eu preciso recuperar volume, tá? Volume de cavidade orbitária, principalmente em fraturas tratadas de forma tardia, ou sequelas de fratura, tá? E aí a gente vai para os estudos, vai para as revisões sistemáticas de preferência para tentar descobrir qual é o melhor material. Dubois fez essa revisão em 3 partes, em que ele tenta ver, baseado no defeito, baseado no tempo de reconstrução orbitária pós-traumática e baseado no biomaterial, quais são as recomendações, tá? E ele chega a 3 conclusões principais.
que não é possível estabelecer o material de reconstrução adequado baseado no defeito, não é possível determinar o tempo ideal para a reconstrução e, por último, é a mesma coisa que fala essa outra revisão sistemática, que todos os biomateriais vão ter um grau de sucesso. Eles podem ser aplicados em inúmeras situações, desde que eles sejam bem indicados. Então, se eu tenho um defeito grande, eu vou partir com a tela de titânio com Medipol. Se eu tenho um defeito pequeno, vai me servir um PLLA, vai me servir uma cartilagem constal, vai me servir um osso autógeno, tá? Tudo isso aqui, se bem indicado, vai ter um nível de sucesso satisfatório e não vai ter, até hoje, o material ideal. Talvez, em alguns anos, bons anos para frente, surja aí algum material diferenciado que consiga preencher todas essas necessidades para quem vai fazer a reconstrução da cavidade orbitária, tá? Aqui mostrando o defeito, ó, cavidade orbitária, lá encarcerado, e aí colocou um enxertozinho de autógeno, né? Esse enxerto pequeno, autógeno, para tentar cobrir o defeito, restabelecendo o volume. Aqui outro caso de enxerto autógeno, tá? Outro caso aqui, tentando adaptar o enxerto. E as telas de titânio, né? Essas telas de titânio, elas aqui no caso, está sendo modelada na prototipagem, né? Facilitando aí depois a inserção. Mostrando aqui tela de titânio lá na cavidade orbitária. Se você não precisar de muito volume, elas são ideais, e se você precisar corrigir o volume, você pode dobrar essa tela. Aqui mostrando a tela de titânio junto com o Medipol, nessa situação. É exatamente o mesmo paciente, tá? Esse material adaptado na prototipagem e depois lá na cavidade orbitária. E aí nós temos duas situações. Ou eu faço uns implantes customizados para o paciente, para a reconstrução do soalho, ou eu vou para as telas, por exemplo, de titânio, que eu vou modelá-la na hora. Quais são as vantagens e desvantagens de cada uma? É claro que, se eu for para implantes específicos para o paciente, vai exigir o uso de tecnologia maior para o meu planejamento e vai exigir custos maiores, né? Só que aí, lógico, quanto mais tempo nós passamos planejando, quanto mais tempo nós passamos nos preparando, mais rápida vai ser nossa cirurgia, porque a tela vai estar perfeitamente adaptada para o que eu preciso corrigir, né? E aí fica mais fácil de fazer. A desvantagem é que vai aumentar o meu custo, vai exigir equipamentos no hospital ou pessoal de maiores custos para realizar esse tipo de procedimento e mandar imprimir, customizar uma tela de titânio apropriada para esse paciente. Quando eu tenho as telas de titânio fabricadas de modo geral, não customizadas, elas também servem muito bem, desde que os defeitos não sejam muito grandes, tá? À medida que o defeito aumenta, o tamanho da fratura aumenta, fica mais fácil ocorrer erros, né? Fica mais fácil você colocar a tela mal posicionada e provocar um erro no restabelecimento do volume dessa órbita, tá? E em alguns casos, tratamento tardio, né? Você vai, dependendo do caso, alguns pacientes ficam na UTI por muitos meses, ficam sem condições clínicas de serem submetidos à reconstrução orbitária. Às vezes o paciente não procura e depois vai procurar depois de um tempo, né? E aí o que é que vai mudar aqui? Se ele já foi abordado ou se ele não foi, tá? Se ele já foi abordado, dependendo do tamanho do defeito, se as articulações ainda estão íntegras, vai para a tela de titânio convencional ou para a tela de titânio customizada, tá? Se ele teve uma perda grande do volume de tecido mole dentro da cavidade orbitária, vai para as reconstruções aloplastas, principalmente com Medipol reforçado com tela de titânio, customizados, e o paciente que já foi operado é o recomendado ir aqui para essa customização de tela, porque vai ser mais fácil. Porque você imagine que eu tenho um paciente como esse que passou 3 meses no UTI, entubado, sem condições de cirurgia,
ele tem essa distopia ocular, esse defeito todo. Imagine você modelar essa placa no momento da cirurgia, sem o auxílio, por exemplo, de uma prototipagem para restabelecer esse volume. É muito difícil você conseguir acertar esse restabelecimento, né? É complicadíssimo. Teria que ter aí, além da sorte, um nível de técnica muito alto do cirurgião, né? E aqui não, aqui é mais fácil, você consegue já modelar do jeito que precisa a tela, né, o biomaterial, e aí você adapta para um restabelecimento. Mostrando aqui a imposição, e aqui é só a fratura, tá? Quando eu tenho, imagina um defeito como esse, por exemplo, envolvendo parede medial, teto e envolvendo soalho, imagine para o cirurgião refazer esse volume anatômico na mão, literalmente, né? Então, com o auxílio aí das tomografias, né, nós conseguimos hoje customizar essas telas de titânio. Veja que essa tela de titânio adaptada, feita exclusivamente para esse paciente, ela ganha muito volume, ó. Ela não está nem tocando aqui embaixo, nesse ponto da cavidade orbitária, porque a intenção dela é realmente essa, de projetar o globo ocular para frente, e aí melhor diminuir, compensar essa perda de volume que o paciente teve, né? Aqui colocando a tela, ó, no local, tá? A tela que já foi no defeito. Mesma coisa nesse ponto, a gente tem a tela customizada, facilita e você consegue planejar exatamente onde ela precisa ir, fica muito mais fácil a sua cirurgia, né? Além disso, esses casos mais complexos, de fratura mais complexas, você pode, além do planejamento virtual, partir para a navegação intraoperatória, né? Porque aí você, além de customizar a tela, você vai checar durante a sua cirurgia, o paciente vai estar lá em navegação intraoperatória, durante a cirurgia, você vai conseguir ver se a tela vai estar onde foi planejada, tá? No local onde foi planejado, e aí você consegue ter uma acurácia muito precisa, né? Você consegue ter um resultado muito bom desse tipo de caso, tá? Aqui mostrando as telas, como você planejou, e vendo no transoperatório, como é que ela vai estar adaptada, se era exatamente isso que você estava precisando. Bem, isso era um pouco o que eu tinha para conversar com vocês sobre as fraturas orbitárias. Eu sei que o assunto é muito mais extenso e tem muita coisa para ser debatida, mas é uma breve introdução e espero que tenha sido satisfatório. Um grande abraço para todo mundo. Hélio, mais uma vez, muito obrigada, né, pela sua disponibilidade, por dar essa aula incrível. Eu Né? que agradeço. Eu tinha certeza que ia ser incrível, eu sou uma grande fã sua, então sou muito suspeita, né, na hora de falar. Obrigado. Até para mim a aula foi incrível, né, aprendi surreal, não tenho nem como falar. Obrigado. Queria agradecer a você, do fundo do meu coração, e a todo mundo que assistiu a palestra de hoje, né, então um beijo e boa noite. Boa noite, Mariana. Brigadão, um beijo para todo mundo, até a próxima.